Então, na parte de estruturas condicionais, né? A gente tem aí essas if, else. O if, else está correto. O while, né? O while, como queiram chamar, ele é de estrutura de repetição. É o próximo assunto. Quando chegar a repetição, nós vamos ganhar o mundo aí, com problemas mais, digamos assim, maiores. Tá? Então, nós temos o if, o else, o switch. Estrutura condicional, ela causa um desvio na execução do seu código. Até aqui nós só vimos estrutura sequencial, né? Uma instrução executada após a outra, né? Sequencialmente, de cima para baixo. Quando a gente usa a estrutura condicional, você consegue saltar algum bloco para executar um outro, né? E é isso que a gente vai ver. E aí vocês podem ir perguntando. Então, eu trouxe o exemplo aqui. Faça um programa que computa os resultados de uma divisão inteira. Dados um dividendo e um divisor, o programa deve informar o quociente e o resto. Quociente e o resto a gente acabou de falar. Quociente eu vou usar qual operador aritmético? Muito bem. E para o resto, é o símbolo de porcentagem, né? O módulo. Caso não seja possível fazer a divisão, o programa deve escrever erro, né, em letras minúsculas. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar, né? Quase todo programa tem entrada, processamento e saída. Então, as nossas entradas aqui, elas já estão definidas no enunciado. Um número inteiro para ser o numerador e um número inteiro para o denominador. Então, nós vamos ter aqui duas variáveis, né, do tipo inteiro para receber esses valores de entrada que serão informados pelo usuário. Qual que é o meu processamento aqui nesse exemplo? Primeiro, verificar se é possível fazer a divisão, né? E, se for possível, fazer a divisão de fato, mostrar o quociente e o resto, ou imprimir a mensagem de erro. Então, veja, eu tenho duas situações aqui. Eu consigo fazer a divisão, então eu mostro o quociente e o resto, ou, quando eu não conseguir, eu vou mostrar a mensagem erro. Com o que a gente viu até anteriormente, né, que era a estrutura sequencial, não dava para resolver esse problema, tá? Porque aqui a gente já tem um fluxo. Mas, antes de eu falar desse fluxo, eu quero mostrar aqui esse código. Não coloquei aqui. Tá? O início desse programa. Coloquei aqui uma variável numerador, denominador. Peço para o usuário digitar, usando o comando cin. Aí eu utilizei o cin na mesma linha, usando o separador para cada variável. Tá? Por que eu fiz isso? Porque o cin ele vai aceitar como que ele entende, né? Quando termina o numerador e quando termina o conteúdo da variável denominador. Ele considera o espaço ou o enter. Então, você pode digitar. Vou compilar aqui. 5 e 3, né? Ou você pode digitar um ao lado do outro, com o enter, e ele entende que o primeiro valor vai para a primeira variável, o segundo valor para a segunda variável. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá? Então, o CIN vocês poderiam ter feito em duas linhas, como em uma linha só. E aqui a gente tem a operação, né? Primeira coisa é a divisão aqui e achar o quociente. Vocês falaram, agora eu vou usar a barra. Então, peguei a variável numerador, denominador e dividi, e aí eu quero imprimir o quociente. Tá? Então, vamos rodar aqui 9 dividido por 6, quociente inteiro é 1. Vamos rodar com outro exemplo. 5 dividido por 0, acontece essa mensagem de erro. Float point exception, né? Aí vocês olham assim, nossa, isso é um palavrão. O que é isso? O que está acontecendo? Aí uma dica que eu dou, às vezes você pode colar esse erro na web, né? E pesquisar. Um dos lugares, assim, o nosso oráculo na programação, para qualquer linguagem de programação, é o Stack Overflow. Você nem precisa abrir o Stack Overflow. Você pode colocar o erro no Google e aí certamente ele vai te direcionar para o Stack Overflow.
E aí alguém que já passou por esse problema, desde programadores iniciantes a programadores, né, profissionais, podem ter postado esse erro aqui. E aí eu peguei uma, né, primeiro que apareceu lá, a pessoa colocou um código aqui em C++, e aí ela explica aqui que executou e deu esse float point exception. E aqui embaixo vem aqui algum comentário, tá? Vem as pessoas tentando responder. Aí eu vou chamar a atenção para vocês para esse trecho aqui, que diz assim, o float point exception é um erro que ocorre quando você tenta dividir, né, fazer algo impossível, né, tal como uma divisão por zero. Então, nós sabemos que no mundo real, né, nós não podemos ter o denominador valendo zero, tá? Nós sabemos. E o computador? Ele não sabe disso, ele não sabe lidar com isso. Por isso ele gera essa mensagem de erro, tá? Então, aqui a gente teria que fazer um tratamento nesse programa. Já o resto, né? O resto, vou colocar aqui o que é uma variável int. Resto, numerador, denominador. E aí, com o resto, vou imprimir o resto aqui. Então, teoricamente, o nosso programa está ok. Só que ele não faz esse tipo de tratamento, né? Então, 9 por 13 é 13 e o resto é 0. Aí vamos voltar lá. Então, nós precisamos fazer esse tratamento, e aí, uma das formas, né, é utilizando a estrutura condicional if, o se. E aí, vocês devem ter visto no material que você tem o seletor unidirecional, seletor bidirecional, aninhado, e aí e o caso do switch. Então, o seletor unidirecional é quando você só tem o se. Se uma expressão de controle, ou então essa expressão de controle, ela é como se fosse uma pergunta que ela vai ter uma resposta verdadeiro ou falso, tá? Então, se a expressão de controle, a avaliação dela for verdadeira, executa o bloco condicional identificado aqui na cor verde. Se não, não temos o que fazer, porque o seletor unidirecional é só o se, né? Ele não tem o se não. Então, vejamos aqui em C++. Ó. Então, ele tem essa cara, um if, obrigatoriamente parênteses, tá? Quem já programou em Python, lá a gente não precisa colocar esses parênteses, no C++ você precisa. Então, if é a expressão de controle, uma chave abrindo e fechando. Com o tempo, vocês vão ver que essa chave aqui ela é opcional quando você só tem uma instrução dentro do bloco. Mas, como está todo mundo no início, coloca a chave, é mais garantido. Né? Então, você pode fazer if, expressão de controle, abre e fecha a chave, a instrução aqui. E aí, vejam que aqui o material ele dá a dica, né? Com a chave colocando embaixo. Dessa chave, né? Exatamente isso aqui. Então, vamos resolver lá no nosso código. A indentação dessa chave, vamos colocar aqui. Aí, o que é a nossa estrutura condicional, então, aqui? Tá? A nossa estrutura condicional é se, vou abrir os parênteses, vou abrir a chave e vou dar Enter e vou colocar a chave de fechar e aí a minha IDE, né, no editor aqui, na verdade, ele já colocou ela no lugar dela, tá? Essas variáveis aqui, eu vou colocar aqui em cima agora, para ficar mais bonitinho, né? Tudo organizado. Tem professor que prefere que você declare no momento que você vai utilizar, tá? Então, o nosso if aqui, ó, é o quê? É verificar se eu posso fazer a divisão. Então, é se o caso da minha variável denominador, entre parênteses, denominador, aí eu vou utilizar um operador aqui de comparação, se ela for maior do que zero, tá? Eu vou colocar, se ela for maior do que zero, aí sim eu faço o cálculo, ok?
Aí sim eu vou fazer o cálculo. Vejam que a indentação já está ali. E aí eu vou imprimir o resultado aqui dentro. Ok? Ó, então, se o denominador for maior do que zero, eu faço a divisão, acho o quociente, acho o resto e imprimo. Eu não sei como é o senão, então eu vou fazer um outro if agora para fazer o resto. Se denominador menor ou igual a zero, ou igual a zero, né? Vamos supor que você coloca, então, erro. Onde que está o return nessa história toda? E está aqui, ó, na mesma margem de sempre. Então, nós temos dois blocos agora. O bloco da linha de 10 a 15. O bloco da linha 10 ele começa na 10 e termina na 15. E esse outro bloco aqui é da linha 17 à linha 19. Eu vou rodar. 9 dividido por 0 é um erro. Tá? Se eu colocar 9 dividido por 3, 3 é o quociente, 0 é o resto. Você pode colocar aqui menor que 0, que eu acho que... Vamos voltar aqui no enunciado. Acho que está até no exercício, tem essa questão, deixa eu ver. Ele não vai testar, não. Ele quer que você descubra aí, é a divisão, né? Menor do que 0. Esqueci. Basta colocar o menor igual a 0 aqui e resolve, tá? Aí, então, essa é uma solução para esse problema. Então, nós temos aqui a estrutura condicional, certo? Ela é um if, ela tem uma expressão de controle, que é uma pergunta, tá? Vamos testar. E aí, essa pergunta, ela vai resultar em verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, aquele bloco será executado. Eu não sei qual que é o objetivo aqui desse problema, tá? Deixa eu testar com o número negativo aqui. Tirando igual, tirando menor. Aí aqui, né, igual a zero, tem que colocar igual a igual. Senão é atribuição. O que você perguntou mesmo? Se for menor que zero, dá erro. É, o objetivo desse exercício é exatamente isso. Tá? Então dá para usar o if sem o else, né? A gente nesse problema aqui estamos resolvendo só o if, só utilizando o seletor unidirecional, né? Então vejam, quando eu olho aqui, denominador é menor do que zero, isso aqui é uma pergunta que implicitamente ela vai ter uma resposta verdadeira ou falsa. Então no caso 9 e 3, né? Isso vai ser verdadeiro. Aí você se pergunta, onde que isso está armazenado? Está armazenado em tempo de execução, na memória em que esse programa está rodando. Tá? Eu poderia até ter uma variável, tá? Chamada bol, aqui, né, que é booleano, que recebe o resultado de denominador maior do que zero. Tá? Vou colocar um cout nela aqui. Vamos ver o que ela mostra pra gente. 6 e 3.
resultado, né? A pergunta aqui, denominador que é 3 é maior do que zero, a linha 12, se Alt T, saiu aqui 1. 1 representa o verdadeiro nesse caso, tá? E aí a gente poderia colocar aqui, se... Eu não queria misturar isso agora, mas vamos lá. Se T, simplesmente assim, ó. Se T Se T, ou seja, se T for verdade, executa esse código aqui. Você poderia fazer assim também, tá? Armazenar numa variável booleana e aí utilizar ela assim, ou ainda se T for igual a... Aqui é minúsculo, tudo minúsculo. Seria uma outra forma, mas não há necessidade de você colocar o igual a true, porque quando você pergunta se T, você quer saber se ele é verdadeiro, tá? Mas vamos voltar à forma como estava antes, usando aqui a expressão. Depois eu posso até fazer um vídeo só sobre essa parte, né, usando o booleano. Ele sempre considera como verdadeiro no primeiro if? Não, não é isso. Aí aqui, nessa sua pergunta, Heitor, né, vamos supor que a gente digite os valores 8 e 0. Né? Como são dois ifs aqui separados, o que acontece? Esse if ele será avaliado, tá? Primeiro, né, na sequência, então 8 e 0, ele vem que 0 é maior do que 0? Não. Então, ele não executa isso aqui. Aí depois ele vem na linha 18 e verifica. 0 é menor ou igual a 0? Sim. Aí imprime o erro. Tá? Eles são independentes um do outro. Quando você faz isso, né, esse if começa na linha 11 e termina na linha 16, ele é independente desse trecho aqui da 18 a 20. Então, os dois serão verificados. Tá? Essa é a diferença. Antes da gente falar do else, que vocês estão perguntando já aí, certamente, né, depois eu vou olhar, tem gente que faz o seguinte, que faz esse cálculo aqui, antes do if, tá? Faz isso aqui. Qual que é o problema aqui? O problema é que se isso não for possível de acontecer, o seu programa não executa. Ele pede as entradas e dá um erro ali e pode estar até... mas essa lógica está ali, mas ela não está correta. As instruções, elas não estão no lugar certo. Então, cada instrução ela tem o seu lugar, tá? Então, eu quero saber se eu posso fazer a divisão. Então, não faz a divisão antes, sem saber se você pode, né? E tenho certeza que depois, quando eu olhar lá no Dredd, vai ter coisas assim, tá? Porque é a forma como a pessoa está organizando o pensamento, né? Então, você tem que organizar, tipo, é possível dividir? Se for possível dividir, eu coloco aqui. Obrigado. É o trabalho remoto, você já sabe. Aí vamos falar, então, do bloco if else, tá? O bloco if else, ou o bloco se senão, ele tem a seguinte cara. Você tem a expressão de controle. Se ela for verdadeira, vai executar esse bloco aqui. E aí ele termina nesse fim C, e aí você tem o senão. Observem que ao lado desse senão não tem uma expressão de controle. Então, é para aquela situação que é se tal coisa, senão. Ou seja, você só tem dois caminhos ali. Por exemplo, se o número for par, senão é porque ele é ímpar. Tá? Assuma esse tipo de coisa. Então, aqui no nosso problema, se o número for maior do que zero, divide. Senão, é erro. Tá? Nós só temos essas duas opções aqui. E aí, em C++, né, você tem, então, if, expressão de controle, abre chave, fecha a chave, e o senão é a palavra else, abrindo e fechando. Tá? E aí, claro, que tem uma diferença de você executar dessa forma, na sequência como as instruções são executadas, do jeito que nós fizemos aqui, tá? E usando o if else. Então, basicamente, eu vou copiar isto,
o if, senão, vou rodar aqui de novo, foi dividido por 4, 2 é o quociente, 0 é o resto. Tá? Qual que é a diferença, nesse caso, então, entre as duas soluções? A primeira verifica o if, esse primeiro if, se for verdade, executa, se não for, não executa. Acabou esse primeiro if, vai testar o segundo. Se for verdade, vai executar. Tá? Quando você usa o if else, passou nesse if, executa o corpo dele, que termina aqui nessa chave, e não executa o else. Tá? Aí vocês me perguntam assim, qual que é o melhor, né? Qual que é a melhor das soluções? O que vocês acham? Aquela que testa os dois ifs ou aquela que testa somente, que vai executar... ela vai acabar testando, só que é diferente. Tá? Pensa só, se a gente fosse contabilizar, existe um assunto que vocês vão ver em outra disciplina, né? Que é análise de algoritmos, onde você analisa tempo de execução. Essas expressões aqui, um if, outro if, todos eles serão testados. Então, isso está contabilizando o tempo de execução. Tá? E aí, essa solução com o if, a if else, ela conta uma única vez. Então, a gente diria que esta aqui, ela é eficiente em relação à outra. Que você vai fazer um teste. Tá? Para manutenção. E aí tem que ter o cuidado seguinte, ó. Questão da indentação, vocês vão ver que agora vai sempre aparecer algum aviso sobre indentação. Fazer isso aqui, ó, baixei o else para a linha de baixo. Esteticamente já fica estranho, tá? E eu acho que não tem nenhum exemplo no material. Então, fechou o if, coloca o senão do lado, abre a chave do senão e fecha ela na mesma margem das outras. A não ser que aqui dentro poderia ter um outro if com algum outro bloco, né? E aí tem que ficar claro essa chave. Na hora que eu clico aqui, ó, eu sei quem que é o par dela. Na hora que eu clico aqui, eu sei quem é o par dessa chave. Né? E aí a estética, ela permanece. A estética, a indentação. Tá? Deu para entender mais ou menos a questão do... Então, isso aqui é seletor unidirecional, porque é só o if. E esse aqui é o seletor bidirecional, porque é o if else. Você tem dois caminhos. Beleza. Então, ontem a professora Juliana apresentou isso detalhadamente, tá? Vocês podem recuperar também o vídeo dela lá. E aí, vejam, nós utilizamos aqui, nessa parte de condicionais, só nesse problema simples, nós utilizamos aqui o operador de igualdade, o maior. Esses operadores são operadores relacionais, eles são utilizados para fazer comparações, né? Então, exemplo aqui, ó. O resto de x e y é igual a 3? É uma pergunta, né? Você tem uma operação matemática aqui, mas aqui você tem uma comparação. E o resultado disso é sempre o verdadeiro ou falso. Tá? Então, lembrando, né, que quando você coloca dois símbolos de igual um ao lado do outro, você está perguntando se a esquerda é igual à direita. Se você colocar um único igual, você faz uma atribuição. Então, aqui, nessa solução, se a gente colocar só um igual, o que vai acontecer? Ele vai atribuir 0. Ele vai fazer o quê? If, o denominador recebe 0, né? E aí vai afetar toda a execução do seu código. Então tem que ter cuidado com isso. E aí nós podemos ter várias expressões. Eu mostrei somente uma expressão simples, né? Se o numerador for maior do que 0. Tá? Mas nós podemos ter, se o numerador maior do que 0, se ele for par, se ele for menor do que tal coisa, isso tudo dentro de uma expressão para o bloco if. E aí eu preciso conectar essas várias expressões. Então eu vou utilizar aqui os operadores lógicos.
Em C++, a gente tem o AND, o OR e o NOT. E, ou não. Exatamente isso. E aí você vai utilizar para conectar expressões. Então, aqui eu tenho, se x dividido por y tem resto igual a 3, é uma pergunta. E x é diferente de 6? Tá? É uma outra pergunta. E aí, esse operador, ele vai, então, olhar a resposta dessas expressões, aplicar o operador para ver se aquele bloco será executado, tá? Ó, e aí a gente vai utilizar, então, tudo isso nesse outro problema aqui. Aí eu vou pedir um voluntário. É só para verificar se o número é par ou ímpar. Quem se habilita? Escrever um código. Aê, Gustavo, muito bem. Você quer explicar o que você fez aqui? Tá, vou tentar explicar. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, claro, declarar a variável número, né? Coloquei n só para ficar fácil de escrever e pedir a leitura do número para o usuário. Aí depois disso, eu fiz a primeira comparação se o número dividido por 2, se o resto dele seria zero. E aí nisso ele me fala que é par. Porque, por exemplo, 4 dividido por 2, ele não vai ter resto nenhum. Mas 3 dividido por 2 vai ter o resto 1. E aí ele me fala se é par ou ímpar. Certinho. Alguém tem alguma pergunta aqui da solução do colega? Tranquilo? Ó, palmas para o Gustavo. Legal. Então é isso aí mesmo, gente. Então aqui ele aplicou, né, o operador aritmético, o operador de igualdade, né, de comparação, tá? Cara, ó, a gente sempre imagina o seguinte, né? O calouro chegou, ele não usa teclado, né? Usa só o celular. A gente sempre fala que a primeira coisa que ele tem é que se localizar no teclado do computador, onde está o ponto e vírgula, o maior, a hashtag, né? O Gustavo está praticando aí, ó. Muito bem. Rapidinho. E aí aqui, né, usou o bloco bidirecional, que são dois caminhos, ou é par ou é ímpar. Muito bem. Ó, então, aqui o Replit, né, você pode fazer o código, você pode executar. Eu não sei quantas pessoas, ultimamente eu não tenho colocado muitas pessoas aqui, mas daria para a gente ter mais gente aqui mexendo num código maior. Ok, vamos em frente então. Muito bem. Aí o que é importante vocês saberem, né, dessa parte de operadores lógicos, o que eles fazem, né? A gente até aqui não utilizamos nenhum deles. Nós não utilizamos o AND, nem o OR, nem o NOT, mas a gente vai usar agora. Então, o AND, quando você for conectar expressões, A e B aqui representam expressões, e vamos supor que, se o número for par, se o número for maior do que 100, como se fosse alguma coisa assim. E aqui o resultado da avaliação dessas expressões. Então, quando você tem o falso para a segunda expressão, e aí você tem falso e falso, o resultado disso é falso. Tá? Então, falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso, falso. Dois verdadeiros com um AND no meio, o resultado disso é verdadeiro. É bem simples, tá? E isso aqui tem tudo a ver com a lógica matemática, com a forma como o computador funciona, a questão dos bits e zeros e uns, né? Então, o outro operador lógico é o OR, né? Ou, diferente do AND, ele só é falso quando as duas expressões forem falsas, tá? E o NOT é você inverter o resultado. Então, o que era verdadeiro virou falso e o que era falso virou verdadeiro. Isso tem lá no material, tá? E aí vamos aplicar, então, um pouquinho disso. Aí eu peço um outro... Um outro... Pode ser.
Vamos ver aqui. Não. É com um O invertido. A gente está olhando para essa primeira coluna, né, Heitor? E aí a inversão daqui. É o O, né? É o O invertido? Não. É a negação do valor mesmo. Olha, eu peço um outro voluntário, não precisa ser o Gustavo, tá? Se alguém não quiser, o Gustavo quiser. Nós vamos ler 3 valores inteiros e identificar qual é o maior deles. Nós vamos utilizar somente 3 variáveis, já que são 3 valores. E aí, alguém tem alguma ideia? Quero uma pessoa para escrever aqui a solução. Vou apagar aqui a do colega. Quem se habilita aí a fazer essa? Tem 3 valores. Nós queremos saber qual é o maior deles. Você não pode fazer isso, Heitor, x maior do que y e z. E z o quê? Sabe? O computador ele precisa tudo bem claro. Se x maior do que y e z maior do que alguma coisa, tá? Tem que fazer a expressão bonitinha, completa. Estamos no caminho. 3 variáveis. Quem foi que fez aqui? Foi o Rafael? Gustavo? Legal, vamos ter que rodar aqui. Ele colocou 5, 8 e 2, deu certo, né? 10, 20, 30, maior é o 30. Aí a gente sempre tem que testar em várias ordens, né? Se for 30, 20, 10, correto, né? Então, aqui ele fez usando 3 ifs, né? 3 seletores unidirecionais, e a expressão está completinha, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem, se a fonte, eu não sei de aumentar a fonte aqui. Vou pegar aqui para mim esse código, então. Tenho uma preguiça de apagar código. Tá aqui, né? A maior do que B, end A maior do que C. A expressão está completa, tá? Você poderia também ter usado parêntese aqui, se quisesse, tá? Para deixar bem claro, porque existe a questão da precedência, não é procedência, é precedência. Quem executa primeiro. E aí poderia, por exemplo, ter um end not aqui, alguma coisa assim, tá? E aí, então, quem que executa, né? Aí você pode utilizar parênteses. Ok, a solução dele funciona e funciona para todos os casos. Tá? Nós só vimos aqui o if e o if else. Aí eu queria pegar esse problema. Alguém tem alguma pergunta de como ele fez aí? Igual, dá um resultado. Ah, tá. Se tiver algum número igual, olha, se o A for igual ao B, se o A for igual a C, tanto faz. Né? Agora, se o B, se ele for maior ou igual a C, quem que é o maior? O B, o A, o C? Não, o B. Continua a mesma lógica. Se for o C, aqui, vamos rodar. Ai, esse meu compilador tá com zoeira. Vamos fazer 10, 20, 20. Aí ele passou em... tá. Aí aqui tem um detalhe, né? Ele passou em 3, em 2. Vejam só o efeito disso, né? Ele passou, coloquei 10, 20, 20, ele passou no if da linha 13 e passou no if da linha 16.
Nós só queremos um. Se eles forem iguais, você só quer uma resposta. Então, aí vem a questão, não é a solução ideal, né? O else é sempre o último, tá? Ele é sempre o último. Se não, faz isso aqui. Se não, eu vou tirar aqui. Ele é sempre o último. E aí eu posso colocar se não, se. Se não, se. Aqui também. Eu vou fazer essa substituição. Se não, se. Se não, se B for maior do que A e B for maior do que C, então é B. Se não, se C for maior do que A e C for maior do que B, então é C. Ó, fazer o teste de novo. 10, 20, 20. Quem que é o maior? É o 20, né? E aí, qual que é o 20 que apareceu aqui? É o 20 da linha 13, da expressão da linha 13. Por quê? 10, 20, 20, vamos pensar assim, vou rodar aqui de novo para vocês ficarem vendo. 10, 20, 20 não passa na linha 10, mas passa na linha 13. Ao passar na linha 13, executa a linha 14 e sai de todo esse bloco, tá? Se fosse 10, 10, se fosse 20, 20, 10, qual que era o if que ia ser executado? Se eu tivesse ao contrário, 20, 20, 10 como entrada, 20 para o A, 20 para o B e 10 para o C. Onde que ia entrar? Em qual linha de condicional? 20, 20, 10. Vamos rodar. 20, 20, 10. Entrou onde? A gente for perguntar, né, para vocês assim, qual foi a condicional que ele entrou para sair esse 20 aqui como resposta? No primeiro, né? No primeiro, porque A é maior do que B, e maior ou igual a B, e A, ele não é maior ou igual a C. Não, e ele é maior do que C, tá? Ele é maior do que C, tá? Então, entraria aqui na linha 11. O maior ou igual a C, né? Ele não precisa ser igual a C, tá? Então, ele entraria na linha 10. Aqui, o else, você pode apagar isso aqui, porque a minha terceira opção, aqui é C. Então, você pode chegar aqui e deletar. Ó. 10, 20, 30. Opa. 30. O nosso maior ali é aquele número grandão. 10, 20, 30. Sai 30, que é o C. Isso aí. O Gustavo colocou uma outra solução reduzida. Verdade, isso daí também funciona. Ó. Se A for maior ou igual a B e A for maior ou igual a C, empenho o A. Se não, só olha o B se ele for maior do que C. É isso mesmo. Reduz ainda mais. « 20, 10 e 5. Funciona. 5, 20, 10. Funciona também. Muito bem, Gustavo. Beleza, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui, tá? E aí a gente continua conversando. Acho que foi muito bom hoje. Já agradeço aí a participação de vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro.